Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a más un video. Pero aunque me gustaría mucho que fuera una clase de español, pero não lo é. Bom, gente, eu gostaria muito que fosse uma aula de espanhol, mas dentro do contexto o qual a gente está vivendo, uma eleição bastante difícil e sumamente importante para que sigamos vivendo em uma democracia. Eu venho aqui fazer esse vídeo para esclarecer uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm e de uma maneira bastante simples eu quero tirar, esclarecer uma palavra que às vezes a pessoa escuta e não tem um conhecimento de discernir, de entender essa palavra. Tá? Que é o conceito, eu vou tentar ser bastante básico e de uma forma bastante lúdica explicar para vocês sobre o fascismo. O fascismo surgiu na Itália por Mussolini e ele tinha o pensamento de que uma pessoa só é fraca e que muitas pessoas, a união das pessoas faz uma sociedade forte. Até aí tudo bem, isso é um fato, né? A união das pessoas ela é importante, incluso para derrubar o regime fascista e um regime de ditadura. A união das pessoas é fundamental para isso. Só o que acontece é que o fascismo significa feixe, um feixe de varas e varinhas, gravetos. Isso é um feixe fascismo, esse é o termo fascismo. Só que no fascismo, né, as diferenças de religião, cultura, nacionalidade, a classe social, ela não é bem-vinda. Então já começa o problema por aí. Vou usar novamente um exemplo bastante básico e lúdico. Isso é uma varinha, então vamos dizer que isso representa uma pessoa. Essa varinha, tá, se eu fazer força, ela quebra. Então, uma pessoa sozinha, ela não tem força. Então, esse é um pensamento, né, que a união de várias pessoas torna uma sociedade forte. Isso é verdade. A gente não pode negar. Então, eles pensam que várias varinhas juntas, certo? Várias varinhas juntas deixam ou tornam a sociedade mais justa. Então, vamos representar esse feixe como a união de um povo. Então, isso é mais difícil de eu quebrar. Você tem que fazer mais força para quebrar. Então, esse é o pensamento fascista. Só que tem um problema no fascismo, certo? Então, a união das pessoas é importante, mas no fascismo vocês veem que essas varinhas aqui, né, a gente tem tamanhos iguais. Não, os tamanhos são diferentes. Então, vamos dizer que essas diferenças se referem à religião, se referem à cultura diferente, nacionalidade diferente, classe social diferente, pensamento diferente, é pensamento. No regime fascista, isso não é aceito. Numa democracia, a união das pessoas é importante, isso é aceito. No fascismo, não. O que o fascismo quer? O fascismo ele quer que todos tenham o mesmo tamanho. Esse feixe seja do mesmo tamanho. Ou seja, elimina no fascismo toda forma de pensamento, religião, cultura, tudo que não está dentro da forma comum que eles pensam, certo? Aí está o perigo. Nós vimos em 2018 ataques de bolsonaristas a templos religiosos afrodescendentes. Em 2018 tivemos muito ataque, quebraram, destruíram imagens e templos religiosos afros. Hoje a gente está vendo ataques à religião católica.
A gente viu o que aconteceu em Aparecida e vimos hoje, claramente em vários vídeos aí, ataques a padres, a sacerdotes e igrejas católicas. Porque o fascismo desse governo, ele é alinhado com a cultura, com a religião evangélica. Então, se você é um bandista, se você é católico, se você é espírita, se você é kardecista, se você essa religião Xenoe, religião oriental, ou se você é ateu, você não é aceito. Se você tem um pensamento, simplesmente pensar diferente deles, você não é aceito. Se você tem uma nacionalidade diferente, a gente viu aí exemplos de xenofobia com os chineses, nós vimos agora com casos de xenofobia com nordestinos. Então, se você não está dentro da forma que eles imaginam ou querem esse regime fascista, se você não concorda com ele, não está dentro do plano deles, você está fora. Vejam o perigo que isso representa. Se você é pobre, você está fora. Só vocês analisarem, refletirem quantas pessoas que antes, em 2018, tinham apoiado esse governo, depois foram descartadas, porque já não concordam com a forma e o pensamento, a postura desse governo. É assim que eles fazem. Ou você se adequa, vai se adaptar à forma que eles pensam, ou simplesmente você é eliminado. Então é muito importante, sim, a união de todos os brasileiros conscientes que, para viver em uma democracia onde se aceita a liberdade religiosa, artística, cultural, que derrubemos esse governo, porque viver em uma democracia é ter liberdade, liberdade de expressão, liberdade de escolha e principalmente liberdade de pensamento. Pensar diferente é importante em uma democracia. Então, por favor, reflitam sobre o que a gente está vendo, as mentiras que estão sendo contadas por esse governo para se manter no poder. E se ele se mantém no poder, é a autodestruição do nosso país. Se ele se mantém no poder, o fascismo terá uma força que dificilmente voltaremos a viver a liberdade de escolha no nosso Brasil. Então, por favor, fora Bolsonaro. E a única saída é Lula presidente. Hasta pronto. Tchau, tchau.